A crise de pânico, ela é limitada, sempre foi, sempre será, na intensidade e na duração. Ela não vai aumentando até você ter um mal súbito e morrer. Sim. E também não vai durar para sempre. Eu sempre falo para os meus pacientes, marque uma data. Porque quando você marca a data, você assume um compromisso e passa a ter um comprometimento na direção do seu objetivo. Sim. Seja muito bem-vindo ao Entre Costas Podcast, hoje com um convidado diferente, especial. E eu sou o Dr. Henrique Trajano de Moraes Costa, estou aqui com a Marina Costa, eu sou psicóloga. E hoje o episódio é para você que já pensou assim, será que fazer um ano sabático, uma viagem, resolve todos os meus problemas? Acho que a gente vai conversar sobre isso hoje. E também estou com o... Eu sou o Carlos Henrique Costa, sou médico, cardiologista, pai do Henrique, pai da Marina, e hoje nós estamos com um amigo que eu considero eclético. A gente conversa de tudo, desde filosofia, corrida, problemas pessoais, e vai ser um episódio bastante interessante. Bem, o convidado de hoje é o seguinte, ele é o meu barbeiro pessoal. E aí, uma vez, o meu pai começou a deixar barba e tal. Foi num lugar que o cara deixou ele todo cortado, pescoço. Falei, não, pai, você tem que ir no Fernando. Cabelo torto. Cabelo torto. Perguntou das finanças. É verdade, Falei, não, tem que ir no Fernando. E aí o meu pai foi lá no Fernando e falou assim, cara, no final tava os dois chorando. No final do corte, eu falei, como assim? Bem, então hoje eu trouxe essa figura que é o Fernando... No Entre Costas. Tudo bom, Fernando? Tudo bem, graças Fernando a Deus. Já foi Fernando Barba, é o Magron. Agora é só Fernando Henrique Martins mesmo. Agora é só Fernando. É o Fernando Malafaia, porque depois que eu deixei o bigode, aí me apelidaram de Malafaia. E aí, Fernandão, tudo certo? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo, meu. Então, tá bom. Fernandão, vamos... O Fernando já passou por várias coisas, né? Então, quando eu conheci, era moto, era Harley, né? Sim, era sim. Uma Shadow, depois trocou... Era bike primeiro, aliás. Depois moto. Depois Kombi. Aí sabático. Isso. Aí igreja. E agora corrida. Falando que é eclético? É eclético. Fernandão, explica um pouquinho melhor pra nós um pouco da sua vida. Como que começou? Você é da onde? Você é da Várzea, né? Tá, eu sou de Várzea. Eu sempre morei ali em Várzea, mano, no centrinho de Várzea ali. E, cara, é que nem eu falo assim, eu sou um cara muito apaixonado por novidade. Eu sempre tive muito problema, assim, com cotidiano, sabe? Aquele cotidiano, aquilo tudo certinho, isso sempre me incomodou um pouco. Então, acho que por isso que veio essa ecleticidade, assim, de... Pô, uma hora eu faço uma coisa, eu quero conhecer outra, eu quero viver outra, essa sensação de sempre querer viver alguma coisa nova, assim. Foi daí que saiu essa, né? Pedalei muitos anos, depois viajei de moto muitos anos, tirei sabático com a Kombi. E as tatu também, né? Isso, as tatu. E assim, eu sou sempre muito intenso, né? Agora eu tirei a barba, mas lembro que a barba era sempre grande, o cabelo era grande. E tatu eu não consegui fazer uma, eu fechei o corpo também. E Fernandão, seu vô era barbeiro, né? Isso, meu vô era barbeiro. Na verdade, esse vô é de adoção, eu fui adotado. A minha mãe era amigo de família ali, minha mãe era muito jovem na época, e eu acabei morando com essa família, e ele já era barbeiro. Então foi dali que despertou essa parada de eu ser barbeiro também, assim. Eu acho um emprego muito legal, gosto muito do que eu faço, assim, a barbearia é satisfatória, assim, então é uma coisa que eu gosto muito, assim, e veio de família, né? E o meu avô era barbeiro também, e uma das coisas que me marcou na infância, ele morava em São Paulo, a gente morava em Campos do Jordão, então... periodicamente a gente ia visitá-lo e ganhava um corte com ele. Então era muito legal e me marcou a minha infância, essa história do meu avô barbeiro. Show. E o meu pai, ele teve uns barbeiros ruins, viu? Fala pra você. Tem de tudo. Ele me levou num que era cego. Nossa, Deus. Gordão assim, uma mãozona, aquela pai. Mão meio gorda. E aí, meu cabelo, ele espeta, arrepiava, né? Sim. Arrepiava. E cara, mandava as mãos assim, Meu ó. Deus. Ao invés de cortar o que tá arrepiado, passava um gel com uma aguinha assim, dava... Mas pelo menos o Fernando acertou, né? Acertou, que bom, ainda bem.
Beleza, me conta a história. Quando você foi a primeira vez no Fernando, o que aconteceu? Então, começaram a chorar? O que me surpreendeu, nós conversamos de tudo, De nós tudo, conversamos de de tudo. vida. E o Fernando, como eu falei, primeiro ele abre o coração. Né? Ele contou a história de vida dele, e é uma história de vida que eu acho que merece ser contada, né, Fernando? Porque mostra a sua força, a sua resiliência, a capacidade do ser humano de superar adversidades, né? Então, isso que me conectou no primeiro encontro. Eu queria voltar na semana seguinte para continuar a conversa. Só para né? bater papo. Né? E normalmente o meu tempo é muito curto para fazer essas coisas, né? Cortar cabelo, barba. Sim. Então eu vou correndo. Lá não, lá o tempo voava e eu queria continuar, ficar mais lá para a gente conversar. Né? Que bom que hoje a gente tem um podcast para a gente conversar à vontade aqui papo, né? e conhecer a história do Fernando, que vale muito a pena. Então, conta essa história. Pô, na verdade, nesse dia, pelo que eu me lembro, é que a gente conversa muito, eu falo demais, isso é um absurdo. Só que eu tava falando pro Carlos da gratidão que eu tenho à vida, assim, né? Por eu ter sido adotado, eu acho um gesto muito bonito, né, cara? Assim, um ser humano que você não colocou no mundo, você ir lá e assumir todas as responsabilidades daquele ser humano, né, cara? De uma criança, onde você vai dar comida, você vai dar um lar, você vai dar educação. Então isso, por essa família, me gerou uma gratidão tão grande que era assim, era uma pessoa que eu falava assim, cara, eu não posso decepcionar nunca na minha vida. Tipo assim, não pode chegar problema neles, eu não posso ser um problema. Eu tenho que ser, retribuir isso. Eu acho assim, o que eu conseguiria retribuir para essa família era não dar trabalho, né? Era falar, cara, eles me adotaram, eles pegaram um negócio que não era deles. Eu não vou chamar um filho de problema, mas é um problema que não é deles, né? Uma dificuldade, um trabalho, vamos dizer assim, um trabalho que não era deles. Cuidar de uma criança, não fui eu pus no mundo, né? E eles sempre cuidaram muito bem de mim, sempre me trataram. Então isso, cara, gerou uma gratidão tão grande em mim, né, cara? Cara, a gente nunca foi assim, nunca passei fome, mas também nunca fomos de ter muita grana. Então dentro disso eu falei, cara, vou trabalhar, vou dar o meu melhor, vou dar o menos trabalho possível, cara, vou ser o mais justo possível, mais honesto. Esse meu avô, porque eles já eram de idade quando me adotaram. Então eu chamava de vó e vô, né? Eles não queriam ser chamados de pai e mãe, porque eles já eram de uma certa idade. Então, esse vó e vô, eu falava, cara, ele me ensinou assim muito caráter, sabe? Ele me deu um caráter. Cara, isso não é seu, não pega, né? Sabe aquela listinha que tem assim? Quebrou, conserta. Abriu, fecha. Ele era esse homem assim, né? Então isso eu me espelho nele, né, cara? Eu falo, não, eu tenho uma oportunidade de ser... Não, cara, isso daí não tá certo, né? Então, dentro disso, foi onde eu falei, cara, eu trabalhei com ele lá de barbeiro uma época, mas, cara, barbeiro antigamente, cara, era R$5 um corte de cabelo, dificilmente você ia, né? Então, eu saí dali, eu fui trabalhar de motoboy, trabalhei muitos anos de motoboy. Cara, eu tinha 2 trampos, eu sou o pai do Cris lá, né? O Júlio, meu pai tem 2 empregos. Eu trabalhava numa autopeça de dia e entregava pizza à noite. Então eu começava a trabalhar 8 horas da manhã, parava meia-noite, todo dia. Que era das 8 às 6, depois das 7 à meia-noite. E, cara, isso pra mim foi tranquilo. Aí foi quando voltou esse negócio da barbearia, ela gourmetizou, né? Começou, um corte R$50. Aí eu falei, opa, deixa eu voltar que eu sei fazer isso, né? Aí foi quando eu abri uma barbearia lá na 9 de julho, que daí eu fui pedir emprego lá, acabei voltando. Isso daí, já tem uns 15, mais de 15 anos aí, acho que uns 20 anos aí que eu voltei pra esse ramo da barbearia aí, né? Show. E aí tem a questão, não sei se se incomoda de falar, não, com o seu pai. Sim. Do seu pai, que eu acho que também é essa que pegou. Não, foi muito louco, porque depois já tinha 25 anos, mais ou menos, quase 30 anos de idade. Cara, é muito louco. Eu tava na rua, aí passou minha tia, irmã da minha mãe mesmo. E eu cumprimentei, oi tia, tudo bem? Oi, Fer, tudo bem? Aí tinha um cara do nada ali na rua comigo, ele falou assim, essa mulher é sua tia? Eu falei, essa mulher é minha tia. Aí ele falou, você é filho da Cris? Eu falei, sou. Ele falou, então você é filho do Altão. Eu falei, cara, eu não conheço meu pai. Pô, é verdade, você não conhece o Altão. Cara, se você quiser conhecer, o seu avô tem um negócio de táxi ali em Campo Limpo. Eu falei, é mesmo? Cara, eu falei, e agora, eu vou lá ou não vou? Tinha 30 anos de idade, eu nunca tinha visto uma foto do meu pai. Nada assim, né, cara?
Falei, agora, vou, não vou? Falei, não, vamos aí. Peguei minha esposa, né, meu amor, vamos lá em Campo Limpo, vamos. Pô, cheguei lá, já tinha um velho de 2 metros de altura, com essas entradonas. Falei, cara, acho que é ele, é meu vô. Não, foi um barato. Só que, cara, o que você fala pro cara, né? Oi, tudo bem? Eu sou seu neto. Pô, como, né, meu? Aí eu cheguei lá, oi, tudo bem? Tudo. Falei, o senhor é seu João? Porque ele tinha me dado o nome. Ah, sou. Falei, o senhor tem um filho que chama Altair? Eu só sabia que meu pai chamava Altair. Ah, é? Aí ele falou assim, você quer comprar o carro dele, o Fusca que a gente tava dentro? Eu falei, o Fusca. Eu falei, pô, pelo menos puxa uma conversa, né? Peguei o telefone, fui embora. Falei, cara, como é que liga pra um cara depois de 30 anos? Oi, aí, meu, beleza? Eu sou seu filho. Mas liguei. Falei, Altair, é. Altair, tudo bem? Tudo bem. Falei, cara, que legal. Falei, cara, meu nome é Fernando, eu sou filho da Cristina, assim, assado. E, cara, tem umas conversas aí que o senhor é meu pai. Será que bate isso aí? Aí ele, como chama sua mãe? Aí eu, Nádia. Aí ele, e sua tia? Isabel. Seu vô? Tal. Isso eu não sei o quê? Tal. Ele pegando algumas informações, acho, pra ver se batia. Quantos anos você tem? Aí eu, tanto. Aí ele, deu aquele silêncio, né, meu, constrangedor dele. Mãe, o que você quer? Puta, o que você quer? Aí eu falei, pô, cara, queria te conhecer, cara. Falei, né? Te conhecer. Pô, quero conhecer meu pai, né, meu? Eu acho que a primeira coisa que vem é dinheiro, né? É dinheiro, isso, é isso aí. O cara dele falou assim, não, ele pegou mais algumas informações assim, daí a gente trocou uma ideia dele. Ele falou, não, beleza, vem em casa. Eu vou fazer um almoço, eu vou trazer minha família, todo mundo aqui. Falei, legal. Aí marcamos um almoço lá na casa dele, ele me passou o endereço, putz, cheguei lá, cara, que negócio estranho, cara, não conhecia ninguém. Eu não tinha um sentimento por ninguém, eu não sabia que era, cara, que negócio estranho. E era sua família. E era minha família. Cara, que louco. E eu com 30 anos de idade, assim, né? Aí eu, e aí, né? E esse dia foi muito louco, porque a esposa dele, ela fez um frango cozido, e eu não como, cara. Eu sou muito nojento pra comida, eu sou muito chato. Cara, você me der arroz, feijão e salsicha, eu como o resto da vida e dando glória a Deus ainda. Mas dependendo da cara da comida, eu não como e é um negócio meu e eu não consigo comer. E eu olhei aquele frango meio boiando na panela e eu, né, eu não como isso aí, não cara. Não tem como falar, né? Eu não como. E o cara, mas beleza, depois a gente se conheceu ali, nunca rolou nada, assim, depois já passou um pouquinho de tempo, ele faleceu, ele foi atropelado e faleceu, de boa, assim. Mas foi legal, que daí eu conheci minha irmã, eu tenho mais 2 irmãs agora por parte dele, e meus tios e tal, então foi legal, num todo, assim, eu agradeço a Deus, assim, foi tudo... Isso, assim, cara, é legal que, assim, nunca, graças a Deus, cara, nunca me gerou nenhuma mágoa, isso aí. Eu sempre entendi, falei, cara, a vida é assim, meu, tá ótimo. O que adianta eu ficar magoadinho, eu sou um coitado, eu não tenho pai. Não, cara, tipo, velho, vamos lutar, vamos trabalhar, eu nunca precisei de pai, né? Eu trabalhei, eu tenho minhas coisas, então, beleza, cara, isso daí nunca me gerou nenhuma mágoa, nenhuma revolta, assim, isso daí pra mim sempre foi tranquilo. Stoy. Assim. Então, exatamente. Eu acho que isso mostra, o Fernando, ele está mostrando alguns dos valores, inclusive da espiritualidade cristã, a gratidão. É isso aí. O perdão. É isso aí. Então, eu acho que é um exemplo pra gente mesmo. Não deixar o problema anoitecer, né? Isso aí. Ou não levar cara, pro dia seguinte, pra vida, né? O problema. Né? Eu penso do seguinte raciocínio, assim. A atitude que eu tomar, ela pode resolver o problema ou pode não resolver nada. Ou gerar mais problema. Ou gerar mais problema. Então eu falo assim, se eu ficar, sei lá, ou me vitimizando, ou falar, ou me gerar uma revolta, o que isso vai me gerar? Vai ser mal pra mim, eu vou ficar revoltado. E se eu só falar assim, aquele famoso aceita que dói menos, cara, eu sou desse cara, eu falo, tá bom, velho, não tem pai, velho, tá ótimo, sabe? Pô, agora eu conheci, e assim, cara, eu penso do lado do cara também, sei lá, o que aconteceu entre ele e minha mãe, cara, sei lá, não é da minha conta, então beleza, velho, glória a Deus, cara, eu tenho saúde, eu tô bem, eu vivo, então glória a Deus, sabe? Vamos, né? Eu falo, o não perdoar só faz mal pra quem não perdoa. Isso, eu acredito nisso. Só faz mal pra pessoa, eu acredito essa nisso. mágoa. E também, de um ponto de vista dele, né? Às vezes você tem um problema que você não quer resolver, e aí é mais fácil você... Não, deixa isso pra lá, deixa isso pra lá. Amanhã eu faço. Às vezes vem na cabeça, mas você fala, não, deixa isso daí. Daí vai crescendo, o problema fica com 30 anos. Porque eu falo, cara, tem como você voltar lá atrás e arrumar? Não. Então, cara, vamos seguir daqui pra frente da melhor maneira.
Eu falo, o que adianta também eu chegar no cara e falar, você é minha mãe, não, é tipo, cara, vamos viver daqui pra frente. Que foi o que eu falei pra ele, falei, brother, vamos viver agora. Lógico, vamos construir um sentimento, porque o sentimento é zero, né, meu? Né? Sei lá, que nem eu na época, qualquer cliente meu da barbearia, eu gostava muito mais do que dele, que eu não conhecia ele, né? Falou, cara, então a gente foi construindo isso. Eu ia lá na casa dele, a gente comia uma pizza, a gente trocava uma ideia, foi construindo, né? Então, e outra característica que eu vejo nesse encontro é a humildade, porque quando ele fala o que você quer, eu me colocando no lugar, eu imagino que eu diria nada, desligava o telefone e acabou. Com raiva, né? E ficava com raiva, ficava ressentido, magoado. Isso aí. Não, eu na hora então, veio a humildade, isso. Assim. Humildade, não, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Então, são exemplos, né? A sua história é um exemplo pra gente de como lidar. Que, pô, eu na hora me gerou isso, né, cara? Mano, eu vou falar que eu tenho uma espiritualidade. Não, me gerou. Tu falou, ô louco, velho, o cara não falou isso pra mim. Sabe, o que você quer? Você tá louco, cara? Aí, mas por dentro eu... sabe que eu sou daquela respirada? Não, vamos. E outro ponto que eu acho que também merece destaque é a questão que muitas vezes nós e as pessoas que nos ouvem também têm um sentimento de autopiedade. É o que você mencionou. Coitadinho de mim, olha o que aconteceu comigo, fui criado pelos avós, por outros que eu chamo de avô, não tive pai. E essa autopiedade gera um sofrimento ainda maior. Uma baixa autoestima. Exatamente. É um sofrimento muito grande. Às vezes é um martírio dentro da gente. Fica cozinhando, né? Fica cozinhando aquilo. Um sentimento de rejeição, de abandono, faz muito mal. Isso aí. E no final das contas é tudo sobre você, né? Não é sobre o seu pai. Isso nesse aí. momento. É isso aí. Não é sobre a mãe, não é sobre o esposo, esposa. É sobre você. É como você se sentiu em relação àquilo e como você digere isso daí. Como você digere não faz isso a aí. menor ideia, né? Do que estava passando na cabeça do outro, na cabeça, vida do outro. O que aconteceu para gerar aquela situação, né? Eu não tava lá, então eu não vou julgar, falar, pô, esse cara é ruim pra caramba porque ele fez... Pô, eu não sei o que aconteceu na época, né? Então, sei lá, vamos... Né? Já contei aqui com o Thiago Candonga, que teve uma vez que, a gente teve um desentendimento com umas pessoas, né? E eu fiquei mordido, cara. Eu falei, isso daí não vai me descer, não sei. Pessoa ruim, por que Deus colocou essa pessoa ruim no meu caminho? E ficava tal. E eu achava que eu tava com a razão, né? Aí o Thiago virou e falei, cara, eu vou conversar com o Thiago, porque pelo menos um norte aí ele vai me dar, mas eu fui conversar com o intuito de que ele... ia ficar do seu lado. Ficar do meu lado, cara. Ele virou, Thiago é pastor presbiteriano. Ah, legal. Ele falou assim, cara, eu acho que o seu problema é muito ego. Olha. Porque vai entender o lado do outro. Você não sabe da aí. história dele, como ele chegou até aí. Às vezes é uma pessoa que passou por muita coisa, então ele tá na defensiva por causa de milhares de coisas que podem ter acontecido com ele. E no final, pode ser que ele seja uma pessoa ruim, mas tudo que você tem pra mudar é trabalhar o seu ego. Né? Que é isso que você acabou de falar, dar uma respirada. Não, vamos se conhecer, vamos... Dá uma chance, né? E vai para esse processo desarmado. Isso também é outro ponto que eu acho importante. E eu queria destacar isso que você falou, eu falo muito para os meus pacientes. A gente precisa ter uma rede de apoio. Então, em alguns momentos, você recorreu ao Thiago, eu também já recorri a ele, às vezes é um amigo, às vezes é um familiar. Quando a gente tem um problema, é importante a gente olhar para a nossa rede de apoio. Às vezes é um profissional, é um psicólogo, é um médico, né? Pode ser um barbeiro, né? Às vezes a gente vai lá, conversa. Então, a gente precisa, o ser humano, ele precisa estar em conexão com outras pessoas. Nós não fomos criados para viver isoladamente e desconectados. Então, a gente precisa recorrer a isso e é importante ter essa rede de apoio. E uma coisa que o Fernando está falando, né, traduzindo para o psicologuês, é a autorresponsabilidade, né? Do tipo, eu não tenho controle sobre o comportamento, sobre as emoções, sobre as expectativas do outro. Eu tenho controle sobre os meus comportamentos, sobre as minhas emoções, sobre como eu lido com isso. E aí eu tenho duas opções, eu tenho uma escolha a ser feita. Eu me deixar dominar pelas minhas emoções, viver de acordo com a minha emoção, que ela é volátil, que ela é impulsiva, ou
eu parar e refletir um pouco sobre a situação. Certo. Né? Naquele momento, talvez a raiva, você queria ter uma resposta diferente. Parou, respirou. Não, tá bom, então eu quero te conhecer. Vamos. Mas isso dá raiva também, né? O fato de você querer ter uma resposta para as coisas na hora, e você fala, depois fica remoendo, né? É isso aí. Isso aí. E como é bom a gente entender que nem sempre a gente vai ter resposta. Às vezes a gente vai ter que parar. Não, é engraçado que às vezes ela vem no dia seguinte, né? Você falou, não tem como voltar aquela discussão lá, porque agora eu tenho uma resposta muito boa para te dar. Eu atendi um paciente essa semana aqui, em burnout, e ele fala justamente isso daí. Cara, minha chefe super abusiva. E ela vem, ela fala, põe a mão, põe o dedo na cara assim. E ele fala assim, cara, eu não tenho resposta na hora, mas depois... depois acabava com ela. Eu tenho um argumento maravilhoso agora. Acabava com ela, cara. Mas na hora... E é interessante, como tem pessoas que têm uma resposta muito Na ponta rápida, da linha, ágil, né? né? Eu também sou desse tipo que eu demoro 1, 2 dias para elaborar uma resposta. Mas eu também sei que pela inteligência emocional é melhor a gente esperar, baixar a raiva do que você agir com a raiva naquele momento, que você vai com muito mais força do que deveria ir e o resultado nem sempre é bom. Eu acho que evita muita coisa, né? Você não agir na hora, você evita muita coisa ali. Evita muito problema, né? Muito problema, Então, até porque o fazer impulsivo é um transtorno, né? Sim, exatamente. A pessoa que não consegue segurar isso é um transtorno. Controlar, né? eu costumo falar, né? Na hora da raiva, vai tomar um banho, vai fazer uma caminhada, vai fazer qualquer outra coisa, menos conversar com quem você tá com raiva. Exato. Outro dia eu recebi uma paciente encaminhada pela psicóloga, ela tinha síndrome do Hulk. Então, diante de uma situação estressante, ela se descontrolava e ela contou que a filha fez uma desobediência, nada demais, uma filha pequena, e ela falou, doutor, ou eu batia na minha filha ou quebrava tudo. Então eu escolhi quebrar tudo. E aí eu falei para ela, mas não teria uma terceira opção, que seria esperar a raiva passar e você conversar com a filha em outro momento? Eu falei, não pensei nisso. Não pensei nisso. Fernando, e aí a gente tava conversando da sua trajetória aí. Em algum momento você tinha a sua própria barbearia, tava ganhando bem, andando de moto. E de repente decidiu parar com tudo. É isso aí. Cara, na realidade, eu comecei... Assim, cara, eu nunca tinha ganhado bem na vida, assim, né? Eu sempre ganhava muito pouco. Sobrevivia ali, né? Aí depois que a barbearia gourmetizou, eu voltei, tal, trabalhei muitos anos numa barbearia e ali eu comecei a ganhar bem, assim, né? Bem pra mim, assim, né? Aí ali eu comecei a trocar de moto, pegar uma moto de uma cilindradinha melhor. Só que assim, eu sempre gostei muito de viajar. Esse negócio de conhecer o novo, né? Então eu falava assim, nossa, eu queria ir pra Minas. Então eu pegava a moto, fui ali pra Minas. Aí quando eu peguei uma moto melhor, eu comecei um pouco mais longe. Eu vou pra Foz do Iguaçu, vou ver as cataratas, eu vou, né? Até que eu consegui, chegar no sonho da minha vida, que era Harley Davidson. Aí quando eu peguei essa Harley, eu quis conhecer fora. Que eu falei, quero ir pro Uruguai, porque na verdade foi muito louco, assim. Eu tinha ido pro Rio Grande do Sul, eu fui conhecer Gramado, Canela ali, tal. Aí eu desci ali, dei uma volta ali embaixo, assim, eu tava no mapa e eu vi escrito Uruguai muito perto, assim. Aí eu falei, cara, Uruguai é aqui do lado. Exterior? Eu falei, meu Deus do céu, eu vou ir pra fora. Aí nessa viagem eu não tinha nada programado, a programação era Rio Grande do Sul. Só que a hora que eu coloquei no mapa, deu, sei lá, assim, 300, 400 quilômetros, eu tava no Uruguai. Falei, amor, vamos pro Uruguai, pelo amor de Deus. Na loucura, assim. Tipo assim, cara, eu vou conhecer outro país, assim, deu aquela loucura, né? Aí a gente preparou tudo muito na loucura, assim, fomos. Só que a gente foi muito rápido. Isso me deu uma sede enorme de, assim, conhecer mais, né? E assim, cara, quando eu abri a minha barbearia, cara, eu trabalhava muito, irmão. Só que muito, assim. Coisa de, assim, 12 horas no mínimo, 14 horas por dia, de pé. Cara, extremamente cansativo, exaustivo. Cara, e que nem eu falei assim, eu comecei a ter um padrão de vida um pouco melhor. Só que eu tinha que trabalhar muito para ter esse padrão de vida um pouco melhor. Isso nunca me comprou, essa parada da grana, de... Então, assim, eu falava, não, cara, eu tô trabalhando muito, eu preciso viver mais. Eu sempre pensei isso comigo. Eu falava, não, cara, isso daqui tá errado, velho. Trabalhar 12, 14 horas por dia não é pro ser humano isso aqui. Tá demais, cara. Eu preciso viver mais. E eu comecei assim, era um feriadinho prolongado. Eu emendava mais 3 dias e ia viajar. Né? Então eu pegava, sei lá, uma semana e ia viajar.
Cara, chegou uma hora que ele começou a me estafar muito, trabalhar muito, 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 muito. E com esse desejo de realmente conhecer. Foi daí que veio a ideia. Eu falei, eu vou tirar um ano sabático. Falei, cara, eu vou fechar mesmo minha barbearia, eu não quero nem saber. Depois eu vejo o que eu faço, cara. Eu arrumo outra. Eu me virei a vida inteira, eu vou continuar me virando, eu não tô nem aí, cara. Aí todo mundo fala, cara, mas você ganha bem, sua barbearia é boa. Eu falo, cara, não me compra esse dinheiro. Eu quero viajar, eu vou morrer a qualquer hora, cara. Eu vou lá. Porque, sei lá, assim, dá uma loucura da minha cabeça, né? Mas sei lá. Eu pensei assim, a única certeza absoluta da vida é a morte. Né? Eu vou lá, eu vou aposentar? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu vou me dar muito bem na vida? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu vou me dar mal na vida? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu vou morrer? Vou. Sabe? Aí eu falava, cara, que dádiva legal que é a vida, cara. Eu preciso aproveitar essa parada. Não tem como eu passar a vida inteira trabalhando, cheio de coisa pra mim conhecer. Eu vou ficar trabalhando? Cara, gente, isso é um pensamento meu, pelo amor de Deus, né? Não é que é uma certeza absoluta. Eu penso isso. E eu falei, cara, eu preciso viver mais, eu preciso curtir mais minha vida, cara. Só trabalhar, vou ter dinheiro e daí? Mas que hora que eu saio? Que hora que eu uso esse dinheiro? Eu falei, tá errado isso aí, cara. Na minha cabeça, tá? Pelo amor de Deus. Aí eu falei, vou tirar um ano sabático. Falei, cara, eu vou tirar um ano sabático, eu vou tirar. Só que com a moto, era muito caro. Uhum. Por quê? Porque você precisa de um hotel e você precisa de restaurante, né? Porque, né, a moto não... Foi daí que saiu a ideia da Kombi. Falei, cara, eu vou montar uma Kombi Home. Porque era o que me cabia no meu dinheiro. Uma van é muito melhor, mas cabia no meu dinheiro uma Kombi. E eu falei, pô, cara, porque daí a Kombi eu durmo nela, como nela, então eu não tenho que pagar hotel e eu não tenho que pagar restaurante. E eu consigo viajar mais tranquilo. Só que isso assim, cara, é um plano que você vai, né, cara, muito aos poucos, assim, né, não é? Construindo. Falei, é isso. Falei, cara, uma hora eu vou, esperando um momento. Aí veio a pandemia. Aí com a pandemia eu não consegui... ver o aluguel com o cara lá, né? Negociar o aluguel com o cara. O cara falou, não, eu quero o aluguel inteiro. Eu falei, não, cara, a gente tá aí Fechado. fechado, não tem como, não cara, tem te pagar o faturamento, aluguel né? inteiro, eu não tô trabalhando. Eu não tô usufruindo do seu prédio. Não, mas porque eu quero o aluguel, quero o aluguel. Aí foi quando eu saí, fui atrás de um amigo, que é onde eu trabalho hoje, se ele não me alugava um espaço dentro da barbearia dele pra gente rachar o aluguel. Isso deu certo. Então, o dia que eu fechei a minha barbearia, foi ali. Falei, cara, é agora. Agora eu vou. Falei, cara, é pandemia, tá todo mundo parado. Cara, fui lá, comprei a Kombi, levei pra casa, YouTube, como é que monta uma Kombi Home? Comprou a Kombi zerada. Assim, não tinha nada. Não, e eu, cara, como eu sou doido. Eu queria uma Kombi. Aí comecei a procurar uma que coubesse no meu orçamento. Eu achei uma em Campinas. E eu, só porque ela era preta, eu achei que ela era legal. Só que eu não entendia nada de carro, cara. Eu fui ver ela à noite. Você imagina, fui ver um carro à noite. 1982. Cara, o carro tem 40 anos de idade. Eu vi à noite, eu falei, liga. Ah, legal. Falei, nossa, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Comprei e fui lá com a minha esposa. Tô voltando. Eu nunca tinha andado de Kombi na minha vida. E eu não tinha ideia da folga que tem no volante. E pra vocês terem uma ideia, eu não conseguia parar reto na faixa da Anhanguera. Porque eu virava pra cá, ela ia. Eu virava pra cá, ela ia. Então eu parecia um bêbado. E eu falei, cara, que merda que eu fiz na minha vida? Por que eu comprei esse carro velho aqui, cara? E eu voltei indignado. Falei, por que eu comprei isso aqui, cara? Como eu sou burro, cara. Esse carro é muito ruim, velho. Eu não conseguia parar ele. E eu assim na Anhanguera, né, meu? Falei, cara, o que eu fiz na minha vida? Ah, eu sou muito louco. Eu falei, não, beleza, chego em casa, não vou anunciar e vou vender ela. Parei ela em casa. Só que ela era toda charmosinha, né? 82. Então ela parada era legal. Andando era muito ruim. Era boa pra dormir. Isso, pra dormir era ótima. Só que mesmo assim eu falei, vou colocar ali, sei lá, a cama, porque é um banco-cama que tem, né? Aí coloquei o banquinho-cama. Aí, primeiro eu e minha esposa falei assim, vamos fazer um teste. A gente vai pegar essa cama, a gente vai colocar um colchão aqui dentro, uma garrafa de água, um fogareiro e uma coberta. E a gente vai descer pra uma praia e a gente vai ficar uma semana nessa praia pra fazer o teste. Se é isso aí que nós quer, isso a gente consegue se virar ali dentro. E a sua esposa topando tudo. Cara, loucaça, assim, ela, vambora, ela bora. Ela, assim, muito mais cautelosa do que eu, porque eu sou muito impulsivo. Eu, se você falar, vamos correr uma maratona agora, vamos aí, sabe? Ela não, ela, peraí, quantos quilômetros são? Ela pensa um pouco mais. E fomos. Aí descemos ali pra Toque Pequeno, no litoral norte ali, né? Aí paramos, estacionei lá, cara, numa vaga, não era um camping, era uma vaga normal no meio da rua. Estacionei a Kombi ali, com um colchão lá dentro, uma garrafa de água e um fogareiro. Comprei macarrão, comprei as coisinhas ali que dava. Cara, e a gente ficou uma semana ali muito bem.
Pra mim tava muito legal. A única coisa que a gente comprou foi um banheiro químico, né? E uma garrafa de água que a gente tomava banho na garrafa d'água lá na praia mesmo. E eu falei, cara, dá muito certo, cara. Porque eu não pensei nisso antes, nessa vida é muito legal. Aí eu apaixonei nisso daí. Cara, daí foi onde a gente montou a Kombi toda e bora pra estrada. Mas aí você trocou o motor da Kombi? Não. Ela já tinha Isso, trocado. ela. Porque na verdade Só. essa Kombi que eu comprei, ela era a diesel, original a diesel. Só que dela já veio com motor a gasolina, tudo AP. legal. Isso, AP. Só que daí assim, eu fiz uma mega de uma... Quando eu encarnei mesmo, eu falei, cara... Daí o que a gente fez? A gente pôs uma data, que era a data do nosso casamento. Então assim, eu comprei a Kombi, sei lá, em junho, e o meu aniversário de casamento era janeiro. Falei, amor, a gente tem 6 meses. Falei, 28 de janeiro é meu aniversário de casamento. Falei, a gente vai sair de casa dia 28 de janeiro. Porque se você não põe uma data, você também não vai. Você vai, depois eu ver. E eu falei, não, 28 de janeiro dela. Você tá louco? Eu falei, tô pra caramba. Falei, vamos. E ela, vamos. Então a gente pôs esse 28 de janeiro. Então eu tive 6 meses pra reformar a Kombi. Mas assim, eu mandei fazer uma mega de uma revisão. Motor, o volante, né, cara? Câmbio. Então assim, a gente foi andando, fazendo algumas viagens pequenas nesses 6 meses. Pra ir testando. Até o ponto que chegou, eu falei, cara, tá legal. Então, painel solar, coloquei uma geladeirinha 12 volts, né, que é de caminhão. Aí colocamos um chuveirinho, tanque, banheirinho. Né? Fez o tanque lateral. O tanque lateral para levar. Então, assim, a gente saiu, cara, um motorhomezinho mesmo assim, né? Placa solar, que me dava energia solar, as caixas d'água, chuveiro, tudo certinho, assim. E nesse processo aí, como que você foi? Aí parou de gastar tudo? Como você fez? Sim. Aí o que eu fiz? Aí eu vendi a Harley. Porque assim, era o dinheiro da viagem era o dinheiro da Harley. Porque na pandemia também, ela hipervalorizou. A moto hipervalorizou, assim. Eu vendi muito mais do que eu tinha pago. Então, com essa grana, eu falei, cara, vai ser essa grana. Falei, óbvio que eu vou trabalhar no meio do caminho também. E falei, cara, mas eu vou com essa grana da Harley, vai ser assim, o meu seguro, vamos dizer assim, né? Se, estourou um motor, fez alguma coisa, eu tenho esse dinheiro ali, né? Então, o que é interessante primeiro é um sonho. É um sonho. Eu até lembro quando você falou, olha, eu estou pensando em fazer um período sabático. Minha preocupação foi, e agora, como é que eu vou fazer com a minha barba e cabelo? Mas o que é interessante, primeiro sonho, segundo planejamento. Isso aí. Como o Henrique falou, como é que você vai se manter? Isso aí. Agora, o que me chamou a atenção, você marcou uma data. Isso aí. Então, isso faz o sonho virar uma realidade. Tem um prazo para acontecer. Então, muitas vezes, quando a gente pensa até em mudanças comportamentais, começar uma corrida, correr uma maratona, é importante a data. Parar de fumar, eu sempre falo para os meus pacientes, marque uma data. Porque quando você marca a data, você assume um compromisso e passa a ter um comprometimento na direção do seu objetivo. Sim. E sonhos requerem sacrifícios. Então, vendeu a Harley, Isso, quero o meu sonho. É isso aí. Mas eu abri mão de um sonho para realizar outro. É isso aí. O que eu acho mais interessante até imagina que quando, primeira vez, pensei na Kombi. Aí você vai lá no Instagram, tem umas Kombi Home, que é um hotel, né? Que é top. Isso aí. E aí, imagino que você idealizou dessa forma. Idealizei dessa forma. Mas você se contentou com a realização muito abaixo do que... Muito abaixo. Tanto que eu via umas assim, sei lá, Kombi de 100 pau, eu paguei 8 mil na minha. Pra você ter uma ideia, assim. Que nem uma Kombi Home pronta era 100. E, cara, eu tinha na época para disponibilizar no carro 10. Então, assim, paguei 8. Sabe? Então, sobrou assim, 2 para equipar ainda. É isso aí. Tirar folga do volante. Então, assim, foi, cara, dentro do que coube no meu bolso. Porque eu a gente acho que, fica... às vezes, esse é um processo que pode ser frustrante quando a pessoa, né, tem um sonho, ela idealiza as coisas, só que quando ela olha para a realidade dela, é muito diferente, é muito distante. E eu preciso adequar aquele... Eu posso realizar, talvez não da forma idealizada, mas não significa que eu não posso. Agora, o que é muito legal é que isso não atrapalhou ele de ser feliz com o sonho. De jeito nenhum, cara. E porque às vezes a gente vai, putz, eu queria, sei lá, ir para os Estados Unidos. Aí você vai, mas você não vai no padrão que você tinha idealizado. Gostaria. Aí você fica lá nos Estados Unidos, vivendo um sonho que você queria ir. Poxa, mas não podia ser ali. Podia ser num hotel melhor. É isso aí. Podia ser em uma situação melhor. Focando no que falta. Isso, isso aí. E essa capacidade é muito admirável, é muito legal. Mas eu olhei e falei, cara, pra mim tá ótimo isso aqui, velho. Falei, cara, dá só.
Porque, cara, o que eu preciso? Eu preciso de uma cama, eu preciso de uma geladeira, eu preciso de um fogão, eu preciso de um negócio pra tomar banho. Água. Falei, cara, eu tenho isso. Falei, tá ótimo. Óbvio, pô. Tem umas muito mais luxuosas com os armarinhos, pia, que você aperta um botãozinho e sai água. O meu era no galão mesmo. Mas, cara, eu tomava banheiro água dentro. do mesmo... Isso. Eu tomava água do mesmo jeito. Então, cara, o como eu ia fazer não importava. Importava o que eu tinha. O plano era ficar 1 ano. Isso, é isso aí. A gente saiu com o plano de 1 ano. E só que daí virou 2. Mas antes eu queria só falar que o Denis Xavier veio no podcast, a gente foi almoçar e ele também dirige Harley, né? Foi, putz, meu barbeiro, cara, você não sabe, pegou a Harley, foi lá pro Ushuaia de Harley, foi, meteu tudo que dava lá no acelerador, 200 e pouco, não sei quantos quilômetros. Aí depois foi de Kombi. Aí, tudo que dá 60, 5, 70, 80 no máximo. É isso aí. Só que essa comparação é muito louca. Por quê? Eu fazia viagem de Harley, pô, você tem um cruzeiro ali, vamos falar de 110, 120 por hora ali, né? Seguro, tal. Uhum. Quando eu passei pelos mesmos lugares com a Kombi, eu vi inúmeras coisas que eu não tinha visto com a Harley. Porque você tá muito rápido, prestando muito atenção no trânsito, e a Kombi ela é um carro muito devagar. A minha que era uma 82, né? Você tem que... Uma das maiores coisas que eu fiz foi respeitar essa Kombi. Respeitar a idade dela. Esquentou muito, para. Cara, ela não dá toda essa velocidade. Então, irmão, é 70, 80? É 70, 80. Só que eu tava passando, porque eu falei, cara, eu passei aqui, eu nunca tinha visto esse lugar. Cara, eu não tinha visto que tinha esse monumento aqui. Então, assim, foi muito mais contemplativo. Assim, eu pude contemplar muito mais. Porque, cara, ela não corria mais que aquilo, ela era muito devagar, aliás, né, cara? E aí a importância da contemplação. Eu tenho falado muito para os meus pacientes, principalmente com ansiedade, e tenho praticado também a contemplação. A contemplação é você se conectar com a natureza, o Criador em você. Isso aí. Então, é um olhar em que você aprecia, né? Você sente satisfação de estar no momento presente, desfrutando da vida. Então, acho que é um ensinamento para a gente, para as pessoas que nos ouvem. A contemplação, eu acho que é um dos melhores remédios para tratar a ansiedade. Uhum. Aí, ó. Quais foram os aprendizados que você tirou nesses 2 anos? Ai, pô, sei lá, isso é difícil para falar dessas coisas. Bom, mas assim, para mim, é realmente essa parada assim de você aproveitar essa passagem aqui na Terra. Sabe? Eu aprendi isso, assim, porque, cara, o que era o meu maior negócio para sair nesse sabático? Era o negócio de, assim, você tem que acordar 8 horas da manhã, porque o seu cliente tá lá às 9, você vai ter que atender. Se você não trabalhar, você não tem dinheiro, você não come, você morre de fome. Então você tem que. Então, eu tinha uma hora para acordar e eu tinha uma hora para dormir e eu tinha que. Isso é uma obrigação do ser humano. Que nem eu, no meu caso, se eu não trabalhar, eu não como e eu morro. Beleza. E eu pensava assim, numa vida de, sei lá, de 80 anos, mais ou menos, acho que a pessoa vive mais ou menos, né? Não sei, 80, 90 anos aí e tal. Eu falava, cara, desde que eu nasci, eu tenho o quê? Né? Eu tenho o quê? Eu tenho que ir pra escola, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, eu tenho que arrumar um emprego e eu tenho que comer, porque senão eu vou morrer. Aí eu falava assim, cara, que momento eu vou fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero? Quando que eu vou dormir a hora que eu quero e eu vou acordar a hora que eu quero? Então eu queria me dar 1 ano. Eu falava, cara, todos esses anos eu fiz o que eu tinha que fazer. 1 ano da minha vida eu quero fazer o que eu quero fazer. Porque eu tava na barbearia e eu falava, ai, como eu queria estar na praia. Eu tava na barbearia e falava, cara, eu queria estar numa montanha agora, sentado, contemplando, sem fazer nada, cara, nem que fosse comendo um pão com manteiga. Mas, sabe, então assim, o que eu aprendi assim foi isso, cara, você se dá esse direito de falar, meu, deixa eu fazer o que eu quero, sabe? Cara, eu vou acordar a hora que eu quiser, cara, eu vou dormir a hora que eu quiser e eu vou ir pra onde eu quiser. Tipo, hoje eu quero estar na montanha, cara, eu vou na montanha. Porque que nem um negócio que era assim, eu viajava de moto e eu tinha que voltar, porque eu falava, cara, meu cliente tá lá me esperando, se eu não abrir ele vai em outro lugar, eu vou perder meu cliente. Então, assim, era umas viagens muito desesperadas. Pô, eu quero ir pro Uruguai. Pô, sei lá, 2.000 quilômetros daqui no Uruguai. Então era 2 dias de ida, 2 dias de volta. Eu perdi 4 dias. Aí eu, sei lá, fiquei 2 no Uruguai. Cara, eu não aproveitei nada, cara.
Então eu falava assim, eu não quero só passar, eu quero ir assim, eu quero voltar quando? Quando eu quiser. Sabe aquela sensação que você tá viajando num lugar muito gostoso e você fala assim, acabou, amanhã eu tenho que voltar. Sabe? Isso me martirizava. Eu falava, por que eu tenho que voltar? Aquela depressão do domingo. E é isso aí. E eu falava, pô, será que uma vez na minha vida eu não posso voltar o dia que eu quiser? Ou tipo, eu vou ficar até eu enjoar, né? Então, assim, sei lá, eu acho que o que eu aprendi é isso, você se dá esse... E, cara, isso pra mim a cabeça fez tão bem, mas tão bem. Falou, onde eu vou amanhã? Pô, eu vou pra onde eu quero, cara, pra onde eu quiser. Pô, eu quero ir pra praia. Pô, cara, amanhã eu vou pra praia, cara. Então também você não saiu com um roteirinho fechado? Não, de jeito nenhum. Eu saí na maior loucura da minha vida, assim, porque eu falei assim, eu quero ir pra América do Sul. Porque o Brasil eu já conhecia quase inteiro de moto. Cara, do Brasil eu só não conheço o Amapá e Roraima. O resto eu conheço inteiro. Que precisa ir de barco. Então, assim, o resto do Brasil eu já conhecia meio de moto, assim. Então, eu já tinha feito o Nordeste inteiro, eu tinha feito o Sul inteiro, o Sudeste, eu conhecia. E então, assim, na verdade, sim, o meu pico era ver neve, porque eu nunca tinha visto neve. Eu falei, eu não posso morrer antes de ver neve, cara. Eu preciso comer neve, eu preciso pular de cabeça. Eu preciso saber como que é a textura da neve, velho. Então, assim, a minha parada foi pro Ushuaia. Era assim, eu saí de casa e falei, vou pro Ushuaia. Onde que tem neve? No Ushuaia. E era um marco de viajantes, né? O Ushuaia. Então, se eu saí já ali pelo Uruguai, que eu tinha conhecido muito rápido, então eu queria conhecer ele muito mais tranquilo, né? E ir pro Ushuaia, assim. Então, foi meio E eu lembro que deu desespero na gente quando você chegou lá. Que você ficou uns dias, tava de boa, mas começou a baixar a temperatura, né? Muito, sim, muito. Não, e eu fui tão louco que eu cheguei no Ushuaia em maio. Porque assim, eu queria realmente pegar o hardcore da neve. Eu falei, não quero ver uma nevinha, meu. Eu quero congelar mesmo, assim, eu quero ver neve, assim, né, cara? Então, quando pega? No inverno. Então eu falei, beleza, velho, vou chegar lá em maio. Passava muito frio dentro da Kombi? Olha, assim, era um frio que eu nunca tinha passado na vida, porque aquele frio da neve, ele é diferente desse nosso, que ele é meio seco, ele rasga, né, ele corta. Então, assim, a gente fez todo um isolamento térmico na Kombi, ela é inteira, tanto que a minha Kombi não tem vidro, né, ela é aquela furgão, então isso é muito bom. A gente fez todo um isolamento térmico, ela era de um isolamento, aí tinha isopor e uma madeira. A gente finalizou com madeira, mas atrás da madeira tinha isopor e um isolante térmico de telhado, de telha, né? Mas mesmo assim a gente passou muito frio. Aí quando a gente chegou no Ushuaia, a gente foi comprar saco de dormir de menos 15 graus. Que era o que salvava, se a gente dormir dentro do saco de dormir, dentro da Kombi. Entrava no vidro, né? O frio. Isso, cara. Porque não tem assim, isolante no vidro, né? Não, e a Kombi, ela é muito cheia de buraco. Uma que assim, por ela ser um carro 82, a porta ela não tem uma vedação boa. Então ali entrava, a gente colocava pano. E os pedais, né, de freio, acelerador, eles saem do chão. E é uns buracos assim, cara. E o câmbio também, porque assim, você tá dirigindo, você olha no câmbio, você vê o chão. E você olha nos pedais, você vê o chão. Então tinha que colocar pano ali por causa do... Mas, cara, eu tava tão realizado e tão feliz. Tanto que assim, eu cheguei no Ushuaia e eu chorei igual uma criança, assim. No caminho, que a gente já tava e começou frio. Falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Beleza. Aí no caminho começou a nevar. Cara, eu chorei igual uma criança, assim. Ai, tá nevando. A gente encostou a Kombi, 2 idiotas, eu e minha esposa, 2 crianças. Eu já saí correndo e já pulei. Só que eu muito burro, eu achei que era dura, fofo, né? e é dura. Dura pra caramba. Daí eu comi, muito louco, assim, mas eu realizei. E quando eu cheguei no Ushuaia, uma que é um marco, você chegar no Ushuaia, né? A cidade mais austral do mundo, né, cara? Ela é... Então quando eu cheguei, puta, eu chorei igual criança e foi muito satisfatório. Então eu tava tão eufórico, tão feliz e tão realizado que, pô, o frio pra mim, cara, tá? Foi de boa, assim. E você foi lá no fim do mundo, tudo, né? Isso, cara, fizemos inteiro ali, cara. Fomos até lá, tem um lugar lá, chama, não sei o que lá, Lapataia, que é pra frente do Ushuaia ainda, assim. Cara, você chega nesse lugar, se eu não me engano, ele é 1.600 quilômetros da Antártida. Cara, é muito assim. Tanto que tem um passeio de barco que sai do Ushuaia e vai pra Antártida, né? Então, cara, mas foi muito legal, assim. Aí, no centro do Ushuaia mesmo, não neva tanto. Por ser cidade, tem calor ali e tal. Só que daí você sobe uma montanha que tem lá. Então, a gente já foi dormir lá em cima nessa montanha. E, cara, nevava muito, assim, cara. E foi muito satisfatório, assim, né?
sei lá, que nem a gente pegava o vinho, assim, né? Uhum. Aí a gente gelava ele no gelo, você colocava na rua no gelo, assim, e brinca na Kombi, vê a Kombi toda nevada. Cara, foi muito legal. Assim. Estourou a água lá, né? Isso, cara. As torneiras, era torneira de plástico, só que ela é pra fora da Kombi. E, cara, eu não imaginava esse tipo de coisa, né? Quando eu cheguei lá, trincou todas as minhas torneiras, daí a gente ficou sem água, era uma coisa que eu tinha que ficar sempre trocando. Não, perdão. Na verdade, quando eu saí daqui, ela era de alumínio. A de alumínio trincava, daí a gente pôs de plástico. Aí de plástico não trincou mais. Mas... Pode falar. Perdão. Tem que trocar o líquido de arrefecimento do carro. Uhum. Você tem que pôr daí um anticongelante. Uhum. Aqui a gente põe um para não ferver, né? Uhum. E lá você põe um para não congelar. Mas eu acho que o que a gente pode também tirar de aprendizado é não esperar as condições ideais. Uhum. É isso aí. Porque isso senão a aí. gente nunca vai. Senão não vai nunca. Tem que pôr a Senão não data, vai né? nunca. E aí isso o que deu. É isso aí. Porque a data, ela me deu um termômetro. Opa, calma aí, cara, tá faltando um isolamento térmico. Não tenho que pôr. Ó, a geladeira. Eu tenho que comprar a geladeira. Com a pesquisa, geladeira. Ô, placa solar. Que placa solar que vai? Daí você vai... Então isso ele vai... Porque se você não tem essa data, você fala, amanhã eu vejo. Uhum. Eu preciso comprar a geladeira. Não, depois eu vejo. Aí você não tem mais esse depois eu vejo. Você fala, cara, tal disso tem que estar pronto, cara. Então foi ótimo pra gente, assim, né? E aí, quando que deu de Ushuaia? Quando você falou, agora eu vou subir. Cara, na realidade deu na minha esposa, porque em mim não dava nunca. Uhum. Porque assim, lá no Ushuaia tem um camping gratuito. Quando a gente chegou nesse camping gratuito, cara, tinha 54 carros lá. Eu não vou falar motorhome porque tinha gente de Uno lá. Então assim, quando eu me vi dentro da Kombi, era um palácio. Olha só. Era um palácio, porque o cara tava lá com Uno. E, cara, viajando igual eu, no mesmo lugar que eu, tendo a mesma sensação que eu. Curtindo. E do meu lado tinha um motorhome de 2 milhões, que era de um cara do Rio Grande do Sul. E, cara, a gente tava no mesmo lugar, vivendo a mesma coisa, curtindo a mesma coisa, cara. Cada um nas suas condições e pra mim tava ótimo. Então, pra mim já tava muito bom aquilo. Só que assim, cara, lá era gente do mundo inteiro. Cara, tinha gente da Europa, eu conheci um cara da Rússia. Eu nunca imaginei que eu ia conhecer um russo na minha vida. E ele tava ali do meu lado, batendo papo comigo, comendo comigo, almoçando comigo. Então essa comunidade do motorhome era muito legal. Aí a gente conheceu um cara que chegou lá, um carioca, de carona. Ele saiu do Rio de Janeiro pegando carona até o Ushuaia. E chegou lá, a gente virou amigo. Então eu não queria mais sair daquele lugar porque era muito legal. As experiências, falar, cara, tem um russo aqui. Aí, cara, tem um cara da Bélgica. Aí, cara, tem um carioca. Pô, tem um cara com motorhome de 2 milhões, eu nunca vi isso na minha vida. Pô, tem esse cara de Uno. Cara, esse cara chegou aqui de bicicleta. Tinha um baiano de bicicleta lá com o cachorro. Sabe, o cara foi pedalando até o Ushuaia. Então, isso é muito legal. Então, assim, eu era um cara, eu não queria mais sair dali. Ali tava legal pra mim, né? Só que a minha esposa tava assim, vamos. Aí eu, vamos pra onde? Cara, fica sossegada, cara. Eu não tenho que chegar em lugar nenhum. Eu não tenho que acordar cedo. Não. Eu tava vivendo aquele momento de, deixa eu. Aí, sei lá, quando ela falou o quarto, vamos aí. Aí eu falei, vamos. Só é que assim, daí beleza. E eu queria muito conhecer aquele glaciar Perito Moreno lá, né, que é em El Calafate. Então eu tava muito ansioso para ver o glaciar. Então foi o que tirou eu meio do Ushuaia, porque eu fui fazer ele na volta, né? Eu fui beirando todas as praias e voltei pela cordilheira, né? Uhum. Então eu fui pela Ruta 3, que chama, que ela só beira mar. Desde aqui do Brasil... Uruguai, Argentina, ela vai beirando mar, até lá no Ushuaia. E depois eu voltei pelo meio das cordilheiras, que é a Ruta 40, né? Que é a nossa Round 66 da América do Sul, aí é a Ruta 40. Então você trocou neve por neve. É isso aí. E aí você foi pra El Calafate, você ficou bastante tempo lá também, né? Não fiquei tanto assim, cara. El Calafate, assim, não tinha muito o que fazer. Na verdade, depois eu fiquei do lado em El Chaltén, que é a capital mundial do trekking. Então lá tinha muita trilha para fazer. E tinha o famoso, eu não sei por que é famoso, mas eu sei que é famoso, o Fitzroy. Eu não sei por quê, mas é um lugar muito famoso lá, todo mundo queria ir lá. Lá eu comecei a conhecer muito viajante, muita gente. É uma trilha muito difícil, cara. Porque você tá alto, gelo... Neve, cara, pra você andar é difícil, é desgastante, é muitas, cara, é cordilheira, né, meu? Então, nos lugares assim. Então, mas a gente colocou, porque eu queria fazer todas essas trilhas. Assim, Teve que pôr corrente na roda? Não cheguei a precisar, eu precisei comprar. Quando eu tava no Ushuaia, se eu não me engano, a partir do dia 25 de maio é obrigatório você ter. Então, você é parado no comando e você tem que mostrar pra eles a corrente.
Porém, quando tá nevando muito, eles fecham a rodovia por segurança. Então eu só ia precisar num dia que tivesse nevando muito, eu precisasse sair. Então o dia que nevava absurdamente, eu ficava parado ali no lugar que eu tava, fazia as coisas de a pé, sei lá, ia no mercado ali de a pé. Depois a gente ficava sentado o dia todo ali, bagunçando, batendo papo ali. Então não precisei pôr, mas eu tenho até hoje lá as correntes, lá tal, legal. E você falou de uma história uma vez do cara de BMW. Onde que você tava? O cara chegou de moto BMW com manopla aquecida. Pô, daí foi no Ushuaia, cara. Perdão, no Atacama. No Atacama. A gente tava em São Pedro de Atacama e assim, no meio do caminho, virou 2 anos porque a gente começou a trabalhar, né? Eu toco um instrumento muito doido lá que é o handpan, né? Então eu tocava isso na rua, minha esposa vendia artesanato e a gente começou a fazer dinheiro disso. Por isso que virou mais 1 ano, porque a gente começou a trabalhar na estrada. Aí eu tava em São Pedro de Atacama, no Chile, e tava tocando esse handpan lá, tal, trabalhando. E encostou uns caras do meu lado e começaram a falar em português, assim, só que eles não sabiam que eu era brasileiro, né? Que uma barba desse tamanho, cabelão, umas roupas meio hippie que eu tava usando na época e tocando esse instrumento, e eles falando em português do meu lado, mas eles não imaginavam que eu era brasileiro. E eu tocando, eu chamei e falei, cara, vocês são... você é brasileiro? E eles me contaram que eles foram pro Atacama de bis. Eles estavam lá de bis, Honda Bis, cara, 125 cilindradas, acho que foram até lá no Atacama. E beleza, e a gente ficou conversando ali. Nisso chegou uns caras, né? Todo muito bem arrumado, assim, né? Aí eles ouviram a gente conversando. Vocês são brasileiros? Eu também sou. E um pouquinho de arrogância, assim, né? E ele falou, cara, a gente veio pra cá de moto. Falei, nossa, jura, cara, de moto? Uau! Aí ele, cara, eu tenho uma BMW, não sei o quê, falando, né, cara, pô, lá de 100 pau. Aí eu falei, então, eu vim com uma Kombi 82 e esses caras de bis. Aí o cara, assim, pra ele tava se achando tanto, tipo, eu vim de moto, tipo, eu não vim de avião, eu vim de... Aí a hora que ele veio, falou, pô, o cara veio com uma Kombi, velho, os caras vieram de bis, né? Então é isso que eu falo, cara, você tendo grana ou não, dá pra ir, cara, dá pra curtir, dá pra, né? Então, dá de boa, assim, cara. Eu sou do seguinte opinião, assim, você dá um jeito, você não quer, você arruma uma desculpa. É verdade. Cara, eu acho que a vida é isso, cara. Quando eu não quero fazer alguma coisa, irmão, eu invento tanta desculpa, né? Pra mim mesmo, assim, né, cara? E quando eu quero, meu irmão, se eu encarnar, eu vou dar um jeito, assim, né? E qual que foi o maior perrengue de todos? Cara, quando eu tava entrando no Equador, eu tava saindo do Peru, a gente tinha feito ali toda Machu Picchu, né? O Vale Sagrado foi muito legal. Eu fiz um instrumento musical lá que eu queria muito, chama didgeridoo. É um berrante gigante. E eu queria muito comprar esse instrumento. E quando eu cheguei no Peru, eu conheci um cara que ensinava a gente a fazer. Então, cara, eu tive uma experiência muito legal, que eu fiquei na casa de um cara que era neto de Inca. E, cara, ele me levou lá na floresta, a gente pegou a madeira do chão, porque não pode cortar. A gente pegou já a madeira do chão, ele me ensinou a fazer esse instrumento, eu tenho ele até hoje. Cara, foi muito legal. E a gente saiu dali e tava tendo umas brigas políticas no Peru. E, cara, no meio dessas brigas políticas, eles fizeram uma manifestação. Cara, e a gente tava na Pan-Americana, entrando no Uruguai. Na Pan-Americana, assim, cara, ela é o lado direito, hino. É deserto, cara, só areia e pedra. E o lado esquerdo é praia, mar. Não tem nada e nem ninguém ali. E a gente pegou uma manifestação lá. E nessa manifestação a gente ficou 7 dias, cara, parado no mesmo lugar, no meio do nada. E, cara, não tinha lugar pra comprar nada. Ali foi a experiência mais louca da minha vida, onde eu vi que eu tinha dinheiro e ele não valia pra nada. Eu tinha dinheiro, mas não tinha onde comprar. Então, ou seja, não me adiantou de nada ter dinheiro, ter internet, não me adiantava de nada, porque, cara, era uma galera com um pedaço de pau na mão, metendo fogo nos caminhão, quebrando tudo, tacando pedra. Cara, uma manifestação louca. E assim, eles iam fechando pontos, tipo, a cada 10 quilômetros. Então eu não conseguia ir pra frente, eu não voltava pra trás. E parou o Peru inteiro. O Peru estava em estado de calamidade. E, cara, então aquilo foi o mais preocupante. Uma, assim, de sei lá, cara, tava só eu e minha esposa, você tá inseguro, né? Porque, cara, os caras resolvem, sei lá, tacar fogo na minha Kombi. Ia tacar fogo, cara. Os caras resolvessem, sei lá, depedrar a minha Kombi. Ia depedrar. E a preocupação... E tiveram essa ideia, né? Tiveram essa ideia, né? Porque eu tava ali, eu comecei a andar um pouco, aí passou um cara perto, aí o cara falou assim, vamos tacar fogo na Kombi do gringo. Porque eles viram com aquela barbona, cabelão gringo, né? Cheio de tatuagem. Taca fogo na Kombi do gringo. Cara, e aquele desespero. Aí, cara, olha que loucura, cara. Isso daí foi uma loucura da minha cabeça. Aí eu peguei e falei assim pro cara, não, cara, a gente tá viajando. Cadê o cara? Não, eu vou tacar fogo na sua Kombi.
Aí eu falei assim pra ele, falei, cara, você taca fogo na minha Kombi, eu vou ter que matar você e seus amigos, porque eu vou atirar em vocês. Aí ele falou assim, você tá armado? Eu falei, lógico, eu moro no Brasil, é lógico que eu tô armado. Aí eu falei pro cara, aí o cara falou assim, brasileiro? Eu falei, eu sou brasileiro, cara. Não, brasileiro a gente não vai atacar, não sei o que, isso aqui tem. Aí esse cara foi falar pros outros que eu tava armado. Ô, não mexe com o brasileiro que ele tá armado. Mal saiu, que a arma era um taco de beisebol. Não tinha nada ali, cara. Uma faca de cortar pão. Né? Aí, só que depois a gente pegou amizade com esses caras. Só que assim, o perrengue, na verdade, era comida. Cara, eu não tinha o que comer, porque assim, a Kombi ela é pequena. Então a gente tinha uma reserva, mas pouca, cara. O armarinho era muito pequeno, não tinha, né, o que fazer ali. Aí, então assim, os caminhoneiros que salvou a gente. Porque que nem tinha um caminhão de fruta, eu, cara, ia apodrecer 7 dias parado no deserto, cara, era um calor absurdo onde a gente tava. Era muito calor, cara, muito calor. Então, o cara do caminhão, assim, no segundo dia, ele abriu o caminhão e falou, arrebenta, pega o que vocês quiserem. Então a gente pegou umas frutas. Só que, cara, os caminhoneiros, sei lá onde eles arrumavam, eles tinham, cara, água e comida. Só que, cara, foi muito louco, assim, 7 dias sem tomar banho, 7 dias apreensivo. Cara, daí no 8º dia, prenderam o presidente do país. Aí a pessoa que assumiu, eles dão lá um toque de recolher, que é o seguinte, 8 horas da noite, quem tiver na rua, a polícia pode atirar. Cara, é a lei do Peru. Esse toque de recolher é o seguinte, é isso. Cara, a partir das 8, se você estiver na rua, a polícia pode dar um tiro em você. Então, os manifestantes que sabiam dessa lei, some da rua. E um cara falou isso pra mim, falou, você é gringo, a polícia não vai atirar em você. Pode ir embora. Falei, pô, se a polícia atirar em mim, cara. Não, você é gringo, ele vai ver que você é gringo, ninguém vai atirar em você. Cara, e a gente tinha outras pessoas que era viajante, que a gente encontrou lá depois no meio do caminho. Então a gente se reuniu e a gente conseguiu sair de lá e tipo pra um consulado que eles tinham, que era um lugar mais seguro, no 8º dia, meio fugindo, porque não tinha ninguém na rua. Porque, na verdade, você ia pro outro lado, né? Isso, na verdade, a gente ia fazer Equador e Bolívia. Não, Equador... Peru e Equador. Não, Equador e Colômbia. E eu ia voltar embora. A minha trip era até a Colômbia. Só que a fronteira estava fechada por causa dessa treta. E eu não aguentava mais aquilo. Aí eu falei, cara, vou abortar aí a Colômbia e o Equador e vou voltar embora. Aí então dali eu já tava meio voltando embora, assim. E qual que foi o ápice, o clímax da viagem? Caramba, cara. Cara, pô, acho que tudo foi um clímax muito legal, assim. Essa parada, cara, de conhecer gente. Cara, quando a gente tava em São Pedro de Atacama, a gente conheceu um cara russo. E, cara, ele mora lá, tipo assim, perto da Sibéria. Cara, eu não imaginei. E a Kombi dele quebrou, se eu não me engano, cara, na Bolívia, alguma coisa assim. Então ele conheceu um outro viajante, a Kombi dele não ligava. Esse outro viajante puxou esse cara amarrado a Bolívia inteira. Cara, uma boa parte do Chile até São Pedro de Atacama, onde ele achou um mecânico. E a gente virou muito amigo. Então, cara, isso pra mim era o clímax. Eu conhecer essas histórias. Eu falei, cara, eu conheço um cara da Sibéria, velho. Que legal. Então, sabe, mas assim, cara, de mais bonito que me chamou foi o Glaciar Perito Moreno, que, cara, é uma parede de gelo de 60 metros de altura por infinitos quilômetros. Então eu ver aquilo. Porque assim, a gente aqui no Brasil, a gente é acostumado com... a visão da gente é muito verde, né? Você tá andando na rua, é muito comum você ver tudo verde, né? Árvore, 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 montanha, árvore, árvore. Quando você chega lá, é tudo branco. Então a visão é completamente diferente, né? Porque tá tudo nevado, então você não vê nada verde. Então isso já foi muito legal pra mim, assim, né, cara? E tá vivendo... Cara, eu era muito grato a Deus todo dia se eu acordar e falar, Senhor, obrigado por eu poder tá vivendo isso, cara. Por mais que assim, cara, eu não tinha luxo. Que nem assim, eu trabalhando aqui, eu falava isso pra todo mundo. Eu podia, sei lá, ir numa churrascaria a hora que eu quisesse. Eu trabalhando aqui. Eu falava, cara, é segunda-feira, 2 horas da tarde. Se eu quiser ir no fogo de chão e almoçar lá, agora eu vou. Eu tenho dinheiro pra isso. Lá na viagem, não. Na viagem, eu falava, cara, se eu for no fogo de chão, eu vou gastar uma grana que eu como 15 dias. Então, sabe, cara, pra comer uma pizza era mais regulado. Eu comia, óbvio, mas bem menos do que eu comia aqui. Então era mais regulado para que aquilo durasse mais. Eu falava, cara, quanto menos luxo eu tiver, mais dura, mais dias eu vou conseguir curtir. E tinha essa questão da comunidade, né? Eu via que você postava muito vocês comendo em comunidade. Isso daí tinha demais, assim, cara, tinha demais. Eles chamam lá fora de compartir.
Então ele te encontra, aí ele, cara, vamos compartilhar, quer compartilhar um almoço? Isso pra eles é muito importante, comer junto. Então, cara, era muito legal, porque separava pessoa que você nunca viu na vida. Cara, que nem assim, a gente se conhece há anos, a gente nunca almoçou junto, né? A gente se vê há anos, a gente se gosta, cara, e a gente se ama e a gente nunca almoçou junto. E lá era louco, que um cara que eu nunca vi na minha vida, ele já falava, cara, traz seu macarrão. Cara, a gente falava que a gente fazia rodízio de macarrão, cada um fazia um macarrão do seu país. Era muito legal isso daí. Eles chamam de pasta, né? A gente, rodízio de pasta, rodízio de... Então assim, o cara fazia o macarrão, sei lá, que o cara faz lá na Rússia, que é com, sei lá, irmão, com um negócio diferente. Aí que nem assim, o cara ali do Chile, ele fazia com abacate. Cara, que a gente não põe abacate no macarrão, só que pra eles é normal, que eles comem mais salgado, né? Então eu fazia o macarrão daqui, que é com sardinha, né? Então era legal que cada um comia um pouco do macarrão do outro. Então, cara, isso era, cara, quase toda noite, E teve algum compartilho que você olhou assim a comida e falou assim, não, isso aqui não dá. Frango. Cara, cara, na realidade assim, teve um dia só, cara, que a gente viciou lá na Argentina em comer o choripan lá, né, que é o pão com linguiça. Só que um dia o cara quis fazer com aquela linguiça que é de sangue. Sei. E, cara, aquilo eu não comia, assim, cara. E eu vi que tinha muito daquela, o chorizo lá, mais ou menos, né? Não, porque o chorizo é a linguiça. Tem um outro nome. Tem um outro nome lá, mas é tipo uma linguiça de sangue. E aquilo eu não ia comer, cara. Então o cara soma 5 ali, aí eu... cara, eu vou pegar uma minha ali. Sorte que eu tinha a minha, eu coloquei a minha, mas essa de sangue aí só foi a que eu não comi, não, cara. Show de bola. Como é que foi voltar, assim, pra realidade? Pra esse ter que acordar? Então, isso foi muito louco, porque na realidade o que aconteceu? Quando eu cheguei nesses 2 anos, eu falei, eu nunca mais vou voltar. Falei, eu não volto mais. Só que, cara, no meio do caminho eu tinha voltado pro Brasil. Falei, cara, eu vou voltar, eu vou ver minha família. Eu tava com muita saudade dos meus amigos. Da comida daqui eu tava com muita saudade. Coisa sempre, um pão de queijo. Isso me fazia falta, porque lá fora não tem. Um pão de queijo. E eu falava assim, então eu vou voltar, vou ver minha família, vou reformar a Kombi e vou voltar pra estrada. Era isso. E no meio do caminho, meu Instagram era muito bom. E eu tinha ganho um teto retrátil, daquele que... Então eu conseguiria ficar de pé na Kombi. Então ia me dar muito mais conforto, beleza. Eu voltei pra cá pra isso. Quando eu cheguei aqui, a minha esposa ficou meio assim, eu acho que eu vou ficar. Sabe, ela, minha mãe tá aqui, tal. E quando eu voltei pra cá, cara, foi muito louco. Eu tava hiper bem, eu tava tranquilo, eu comecei a ter crise de pânico. Do nada, assim, eu não entendi o motivo daquilo. Só que, cara, do nada me dava um medo absurdo, um gelo na barriga, e eu não queria sair de casa, começou... Cara, eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Na realidade, quando eu tava voltando, eu tava na praia um dia e me deu a primeira crise. Só que eu não tinha a menor ideia do que era aquilo. Me deu só um gelo absurdo, como se eu tivesse, sei lá, cara, alguém com uma metralhadora na minha cabeça, eu vou te matar. Só que não estava acontecendo nada. Eu estava num lugar seguro, com pessoas seguras, num lugar hiper tranquilo, vivendo a minha vida. E me deu um gelo, um desespero. Eu falei, cara, meu Deus. E não era nada. E eu não entendi o que era aquilo, beleza. Depois não deu mais, e foi dar quando eu estava em casa. Aí eu falei, bom, eu não posso voltar pra estrada dando esse piripaque na minha cabeça aí. Aí o que eu fiz? Corri pro Henrique. Henrique, aconteceu isso, cara. Você tem uma ideia do que... Você não sabia o que estava acontecendo? Isso, eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. E eu falei, pô, Henrique... Aí ele falou, pô, Fernando, senta aqui, vamos conversar. Vamos trocar ideia. Me explica. Aí eu fui ver que eu tava tendo essas crises. Beleza. Eu sempre fui cristão, assim, mas lógico que não existe isso. Tinha antigamente, né, o católico não praticante, eu era o cristão não praticante. Eu criei em Cristo, mas eu não vivia nada, né, beleza. E dá essas coisas, e eu sou de igreja pentecostal, sou da Assembleia de Deus. A gente é muito louco, porque a gente crê assim que Deus desce aqui com uma espada de fogo, resolve tudo, e a nossa fé é muito louca mesmo. Aí eu falei, bom, quem que me cura disso? Deus. Aí o que eu fiz? Eu voltei pra igreja, com o rabinho no meio das pernas, hiper sincero com Deus. Bom, Deus, eu tava longe, curtindo minha vida, desculpa aí, me deu um BO agora, me ajuda, por favor. Na maior sinceridade, né? E numa dessas orações, assim, foi que Deus... Não que Deus falou assim, mas veio na minha mente, assim, vai procurar uma ajuda, né? Daqui da terra. Eu não vou descer aí, né? Beleza. E só que nisso eu comecei a me voltar pra igreja também, né? Aí passei com o Henrique, graças a Deus, medicou, cara, hiper tranquilo. Cara, faz 1 ano e pouco, né, Henrique?
eu ainda de vez em nunca, assim, eu tenho leves flashzinhos, um leve gelinho na barriga, assim, ainda mais eu voltei a viver minha vida normal, medicado, tudo tranquilo. Só que nesse meio tempo eu voltei a me apegar na igreja. Eu falei, cara, pô, Deus é bom demais, eu quero fazer alguma coisa para Deus. E, cara, nesse meio tempo eu fiz uma carteirinha de capelania e eu comecei a pregar em presídio. Por isso que, cara, eu sou muito louco. Assim, falei, cara, eu não me contento só ir na igreja sentar ali. Pô, preciso fazer alguma coisa para Deus, cara, né? Deus mandou a gente ir pregar o evangelho a toda criatura. Aí, assim, sei lá. E por que dentro da cadeia? Porque a Bíblia diz que assim, né? Você tem que se arrepender dos seus pecados e se converter do teu mau caminho. Então, assim, quem tá no mau caminho? O cara que rouba, o cara que mata, o cara que, né, meu? Então eu falei, pô, cara, e Deus dá uma chance pra esse cara. Eu não dou, eu sou bem sincero. O ser humano não, cara. Pô, você roubou, pô, apodrece aí na cadeia. E Deus, o próprio Jesus, ele perdoou o ladrão que tava na cruz do lado dele ali, né? Aí eu fui conversar com um cara, a igreja que eu congrego hoje, ela tem 10 mil membros. E a Bíblia diz assim, grande é a seara e pouco é os ceifeiros, né? Grande é a seara, pouco são os trabalhadores. E, cara, 10 mil membros a gente tem. Cara, a gente tinha 10 pessoas aqui na igreja, no presídio. Cara, 0,01% dessas 10 mil pessoas tava preocupado com o cara que tava na cadeia. Falei, puta, cara. Falei, é comigo isso aí. Eu vou lá. E, né, eu vejo que o que muda o ser humano é a Bíblia. Então hoje eu tenho esse trabalho de levar a Bíblia lá dentro da cadeia e fazer um culto com eles lá todo domingo de manhã. Então, momentaneamente a gente segurou aqui. Porém, eu ainda tenho todo santo dia aquela moça falou, ai, como eu queria estar na minha Kombi viajando. Então a gente pensa em voltar a qualquer momento para uma viagem, só que daí missionária, fazendo um negócio meio para Deus, mas com a Kombi voltar para a estrada. E porque assim, se não fosse, eu acho que a crise de, eu acho que tudo tem um sentido na vida, assim, né? Quando eu tive as primeiras crises de pânico, eu cheguei ao momento de querer me matar. Cara, dava um barulho de trem tão grande, um desespero tão grande dentro de mim, que eu moro num sobrado. E eu falei, cara, eu vou pular, porque eu não quero sentir. Porque tira eu completamente fora do... Eu sou um cara, eu nunca gostei de sair fora do controle, assim. Tanto que eu nunca gostei de beber muito. Porque eu fico bêbado, eu perco o controle. Ai, já vou pegar essa caneca que eu tomei. Eu nunca gostei disso. E isso tirava o meu controle completamente. Era um sentimento que eu não queria estar tendo. Desesperador. E eu queria sair daquela situação de qualquer jeito. E, óbvio, cara, eu ouvi muito você. Respira, tal. Cara, desculpa, mas na hora não dá, cara. Na hora é... Você... Ai, vou morrer. Né? É desesperador. Mas beleza, cara, eu entendi que isso. Deu, glória a Deus, tem remédio, tem cura. Cara, tudo volta ao normal. Né? É que foi o processo que a gente fez do Fernando entender que a crise de pânico não vai matar ele. Isso, é isso aí. Né? E que a crise de pânico é uma crise de pânico. Isso. Então entender que aquilo lá... Isso, não é loucura. Tem um nome, tem endereço. Isso, é isso aí. Tem uma cura. Então entender, pô, tá vindo aqui a crise, beleza. É difícil pensar com essa calma, né? Não é assim isso, que você vai pensar. Porque na hora, né, na hora, desesperador, né? Mas é identificar, isso é uma crise. Isso, é isso aí. E vai passar. É isso aí, Ela não vai durar. Eu ouvia muitos podcasts e eu via sempre o Carlos falando, calma, ela não vai durar para sempre, ela é um tempo. Isso. Óbvio, gente, pelo amor de Deus, só quem teve sabe que naquele momento é difícil você pensar. Isso é difícil você respirar. Porque tá dando aquele taquicardíaco aqui, você tá... Você fala, nossa, eu vou morrer. Cara, o que tá... Né? Aí na hora você não pensa, cara. Pelo menos comigo, ele tirava um pouco do meu raciocínio, assim, sabe? E me dava aquele... Aí depois, óbvio, cara, vai passando, vai baixando, vai voltando ao normal. Você, ufa, glória a Deus, passou. Mas eu falo muito para os pacientes, né? Se você não treinar, ter essa calma quando você tá calmo. Isso, é isso aí. Se você não treinar a respiração quando você tá calmo, isso. Na hora. Você não vai conseguir. Então, é igual o jogador de futebol, né? O cara na seleção brasileira. Se ele não treinar antes da Copa, na Copa ele vai cair na primeira, né? Vai sair fora na primeira. É isso aí. Eu costumo passar, geralmente, para pacientes que têm crise, o exercício de respiração, ele é todos os dias. Para no momento da crise ficar mais fácil. Foi o que eu comecei a fazer. E rapidinho. Não precisa 10 minutos. 3 minutos no máximo. E, lógico, aí organizar a rotina, né? Atividade física vai ajudar, diminuir a ansiedade, fazer uma meditação, né? Ter momentos, a contemplação é bem legal. Eu cortei algumas coisas que eu identificava que me fazia mal. Que nem, eu amo de paixão café.
Mas eu diminuí assim drásticamente. Hoje eu bebo ainda um pouquinho. Porque eu via que o café... Cara, era tomar o café já... E assim, o problema era o medo de ter crise. Ele parece que ele te dava uma crise de você ter medo Mas de esse é um ter crise. sintoma. Esse é o transtorno do pânico. Porque só a crise de pânico, a gente chama de crise de pânico. Tá. Uma pessoa com depressão pode ter, uma pessoa com ansiedade pode ter, uma pessoa sem nada pode ter uma crise de pânico. Agora, quando a pessoa tem crises recorrentes, essas crises começam a dar medo de ter crises. Esse medo de ter crises leva você a ter crises ou ter um comportamento evitativo. Poxa, então não vou sair de casa porque não tem ninguém para me ajudar. Era o que me dava. Tinha dia de eu ter cliente agendado, eu não ia trabalhar. Porque eu falava, e se me der a crise lá na barbearia? Então. Porque eu pensava, dentro do meu quarto eu tô seguro. Vamos assim, a minha esposa tá aqui, ela vai me ajudar, né? Então eu não vou sair. Mas só que daí o que me ajudava era isso. Quando eu não tinha exercício de respiração, cortando algumas coisas, sei lá, não sei se me ajudava ou não, assim, mas assim, ver coisas engraçadas, que nem assim, ver Distrair, um podcast, né? isso, distrair um pouco, assim. Porque eu via que nem me dava muito assim, antes de dormir. Sabe aquele momento que você deita no travesseiro, que é só você e você ali? Aí ficava, pô, será que não vai me dar uma? Será que... Essa automonitorização Também. que o paciente com pânico tem é que agrava ainda mais. Porque ele percebe, por exemplo, o coração bater na hora que ele está deitado. Isso é aí. Muito comum. O paciente vem no cardiologista e fala, doutor, eu percebo o coração batendo aqui na minha orelha. E isso gera uma ansiedade. Então, conhecer sobre o transtorno é muito importante. Como você mencionou, a crise de pânico, ela é limitada, sempre foi, sempre será, na intensidade e na duração. Ela não vai aumentando até você ter um mal súbito e morrer. E também não vai durar para sempre. Então, e aí isso é importante, só o ganchinho. Hoje a gente não tá falando tanto de medicação. Sim. Mas só o ganchinho. Tem muita gente que fala assim, putz, e aí o clonazepam que entra. Não. Porque ele vai fazer efeito depois que a crise acabou, tá no finalzinho. Aquela parte já decrescente dela, ele vai fazer efeito. Mas muitas pessoas se sentem seguras em ter a medicação junto. Pode fazer parte de um processo terapêutico, desde que isso não vire uma muleta pro resto da vida, né? Isso aí. Mas tem gente que fala, putz, ter ali me dá uma segurança de que eu não vou ter crise, ou se tiver, tem um amparo. Se eu tiver, eu tenho um amparo. Porque ali. Isso geralmente vem na cabeça, né? Sim, quando você tem a crise, vem. ou tá preocupado da crise. Putz, ninguém vai poder me ajudar, nada vai... Que nem eu hoje eu sou um cara que eu até esqueço de tomar o remédio. Tem dia, acordo, vou correr, volto, almocei voando, tenho cliente. Falo, não, cara, eu não tomei o remédio. Mas no começo, você tá doido. Faltava 4, eu já tava, Henrique, pelo amor de Deus, me dá receita aí, velho, pelo amor. Não, mas acabou. Não acabou, mas não pode acabar. Eu tinha esse, tipo, eu não posso falar. Era um seguro ali, um amuletinho. Falei, não, vou tomar, não vai me dar, tô tranquilo. E hoje nós estamos entre costas e entre corredores. Né? Corrida. Então eu queria que você falasse um pouquinho também dessa jornada da corrida. O Henrique, ele sempre me indicou muito fazer atividade física. Porém, eu não estava conseguindo na época, eu não sei porquê. Tá? Era uma preguiça excessiva, eu nunca gostei de academia e tal. Mas eu já tinha corrido e eu andava de bike muito tempo. E eu falava, cara, uma hora eu preciso voltar. E eu vi que eu tava assim, um poço de sedentarismo. E eu vi que isso tava me deixando mal, porque assim, eu acordava com preguiça, eu passava o dia inteiro com preguiça, eu ia dormir com preguiça. E se um domingo, por exemplo, que eu não fosse fazer nada, eu dormia até o meio-dia, era tranquilo, eu almoçava, voltava e dormia. Não era uma depressão nem nada, mas era uma preguiça. Eu tava sempre cansado. E eu falei, cara, eu preciso fazer um exercício físico. Falei, pô, bike, ela é todo um preparativo assim, um capacete, uma bomba, um bretelle, uma sapatilha, né? Você fazer a bicicleta. Putz, vou trocar a relação, tá bem enferrujada. Isso aí, ferrou, né? E o tênis, se você não é nenhum psicopata louco, porque tem uns psicopata louco da corrida também, né? Que ele tem que ter um relógio de 5 mil, um boné, né? Se você não é, que nem eu não sou, cara, você tem um bom tênis pra não te machucar um joelho, um negócio, né? Uma bermuda, uma camiseta e um bonezinho, cara, sai correr, velho. E outra, você consegue muito rápido. Você saiu da tua casa, fez 5 km ali em 40 minutos, no tempo que você fizer, voltou, legal, né? Então eu falei, cara, eu vou voltar a correr. Só que eu sou esse cara da intensidade. Aí eu voltei e comecei a fazer 3. Aí eu fiz 5. Aí eu fiz 10. Aí eu fiz 15. Aí agora, dia 27, eu vou correr uma meia maratona. Já fez 18. Já fiz 18, E agora o cara começou a me fazer muito bem a corrida. E assim, melhorou essa questão da energia. Muito mais. Porque assim, eu acordo cedo, corro,
Então eu volto, tomo um banhão, vou almoçar, eu tô mais disposto, eu tô melhor, minha cabeça tá melhor. Porque que nem hoje, que a gente já faz os longão que a gente diz, né? Que nem um sábado eu corro 18 quilômetros. Pô, nada, são 2 horas e cacetadas correndo. Cara, é um momento que eu tiro ali pra orar, pra contemplar, né? Eu gosto ali a natureza, eu gosto de ir num lugar bonito, que sei lá, tenha... Às vezes eu não gosto tanto de correr na rua, né? Porque é muito caminhão passando, muita moto, me irrita um pouco. Mas você ir num parque da cidade, num Lago Azul, você vê água, né, cara? Você vê pássaro, você vê gente, é muito bom. Então, cara, isso tem me feito muito bem, assim, muito bem mesmo, assim. Ah, e a meia maratona, por que ela veio? Porque eu me conheço, eu sei o tanto de preguiçoso que eu sou. E entrou o frio. E eu falei, entrou o frio, eu vou parar de treinar. Na minha cabeça já tava, tá frio, eu não vou. Né? Aí eu falei, pô, cara, vai estar frio 2 meses, 3 meses, cara. Eu vou ficar 3 meses sem treinar? Eu falei, eu vou me inscrever numa meia maratona porque eu tenho que treinar. Isso foi ótimo, cara. Porque hoje mesmo eu não querendo, eu tenho a disciplina. Né, cara, aquele friozinho, pô, 7 horas da manhã. Você fala, eu não vou. Cara, eu preciso treinar, velho. Aí você vai, né? Então, porque senão você vai fazer feio, né? Isso, você fala, vai... não vou conseguir. Andar, se eu perder o treino cãibra, de hoje, é isso aí. E o compromisso. E o compromisso, isso aí. Então, além de você querer, é um negócio um pouco da disciplina, né? Né? Show de bola. O Fernando fica aqui até amanhã, né? Já tá convidado pro próximo. Episódio 2. Beleza. Fernandão, vamos parando por aqui, mas a gente vai continuar em um próximo. Pô, aí, com vamos certeza. aí, precisar. Mas eu queria primeiro perguntar pra Marina como que as pessoas podem te encontrar e suas considerações finais. Eu acho que alguns aprendizados que a gente pode ter com o Fernando, com a história de vida dele, que me chamam muita atenção, é o seu autoconhecimento. Sim, perceber o que era importante pra você, o que te fazia levantar da cama e ver que levantar daquele jeito não fazia mais sentido, eu precisava de uma coisa diferente. Eu até agora, a questão que você falou da corrida, né? Eu me conheço, sei que no inverno eu vou ficar preguiçoso, então eu vou pôr uma meta. Eu acho que o autoconhecimento, esse olhar para dentro e a postura diante da vida de o que não está no meu controle, cara, não adianta nada me preocupar, eu vou seguir apesar disso, apesar das dificuldades, apesar das situações, eu posso sim conquistar minhas coisas, ser feliz, independente disso. Né? Muito bom. E as pessoas podem me encontrar no Instagram como Marina Costa Psi. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Entre Costas Podcast, curtir o vídeo, compartilhar. Compartilha com aquela pessoa que já pensou em ter um ano sabático aqui para aprender com a experiência do Fernando também. E no Spotify a gente também tá lá. Show. Dr. Carlos? Olha, uma conversa alegre, agradável, e a Marina falou muito bem do que tocou. E eu acrescento a questão da conexão. O Fernando é uma pessoa que se conecta facilmente com a gente. Eu tenho uma dificuldade enorme de conexão, principalmente com estranhos. Uma das minhas dificuldades de viajar é que eu vejo, poxa, eu não conheço ninguém aqui. Como é que eu vou falar com estranhos? E é uma dificuldade que eu tenho. E como você, né, faz isso tão bem e é fácil de se conectar com você, então é um exemplo para mim. Obrigado por compartilhar a sua história. Conversou até com o russo, não sei nem que língua. Não, e conversa ainda pelo WhatsApp. A gente é amigo até hoje. A gente se conversa até hoje. Porque, na verdade, ele tinha um tradutor, aquele aplicativo maravilhoso. Ele era offline, então ele falava em russo e me traduzia em português. Só que hoje ele falou espanhol melhor, porque, né, que a gente tava aqui na América do Sul. Então a gente conversa em espanhol, assim, é um portunholzinho. Fernando, e você? Como as pessoas podem agendar, então, o horário para cortar o cabelo e barba? E conversar. Bater papo. Vamos lá. Gente, eu que agradeço demais aí. Fiquei feliz pelo convite aí. Me sinto honrado mesmo. Vocês são mais do que amigos aí. Obrigado mesmo. Uma coisa, gente, quer ir? Vai, meu. Tá com vontade. Tira um pouco do medo. Uma coisa que eu queria frisar aqui. Eu fiquei 2 anos e pouco fora. Eu rodei 59 mil quilômetros. Né, toda essa roda. E assim, nesse trajeto eu conheci 99% de gente boa e 1% de gente ruim. Então assim, cara, no noticiário eu tinha um pouco de medo, porém quando eu saí viver, gente, eu tive 0 problema, graças a Deus. Eu não tive roubo, assalto, conheci gente muito boa que me ajudou, gente que me acolheu. Então não deixa o medo, né, não deixar você paralisar. 1% é o pessoal que queria queimar a Kombi? É isso aí.
É isso aí. E me encontra, meu Instagram é Fernando Formaggio, que é o último sobrenome que eu tenho. Fernando Formaggio. Vai por lá, agenda, pra ir na barbearia lá. Show. Obrigado, gente. Bem, eu sou o Dr. Henrique Trajano Moraes Costa, minha atuação é saúde mental, e eu acho que é impressionante, e eu preciso aprender muito com o Fernando isso, de não esperar as condições ideais que nunca vão chegar pra gente fazer as coisas. De pegar e fazer, e fazer como que é a frase que você fala, pai? Faça com o que você tem. Começa onde você está, faça o que você pode, use o que você tem. Exatamente. Isso aí, exatamente isso. E começar a treinar mais isso. Bem, as pessoas conseguem me encontrar na Clínica Semos, na Morato, aqui em Jundiaí. No link do meu Instagram lá podem agendar, que já vai direcionar direto pro contato das secretárias. E então hoje, Fernando Martins esteve entre costas. Fernando Henrique. Obrigado, gente. Maravilha. Eu que agradeço aí. Muito obrigado.